Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para fazer o estudo do limite ln de x-1 ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende para 1. E eu chamo a atenção especial para este limite porque o resultado do estudo deste limite não irá dar como resultado nem o número real, nem mais infinito, nem menos infinito. E ele está aqui precisamente para isso, para vos passar essa mensagem, como estudar este tipo de limites, se nos forem apresentados desta forma, para darmos a resposta ao estudo deste limite como deve de ser. Bom, antes de mais, então, só relembrar que devem saber estas operações com o infinito, conhecer o gráfico da função exponencial e da função logarítmica com base superior a 1 e saber tirar estas conclusões. E eu vou fazer isto agora, algumas destas operações aqui no estudo deste limite. Bom, como sempre, o que devemos começar a fazer é aplicar limites, ou seja, substituir o x por 1 para ver se vai ou não dar interminação e se der interminação, saber que interminação é. Então, eu fico com ln de 1 menos 1, isto ao quadrado, a dividir por 1 ao quadrado menos 1, e isto dá ln, ora 1 menos 1 dá 0, 0 ao quadrado, a dividir por 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1, igual a ln de 0 mais. Aqui posso dizer que é 0 mais porque está ao quadrado, reparem, mesmo que eu aqui tivesse um 0 menos, está ao quadrado, só pode ficar 0 mais, e por isso fica ali ln de 0 mais. 1 menos 1 dá 0, e aqui, pelo gráfico que eu mostrei ainda há pouco, ln de 0 mais sabemos que dá menos infinito, a dividir por 0, e agora, menos infinito a dividir por 0, eu sei de certeza que dá, são aquelas operações com infinito, que dá infinito. Agora eu não sei se é mais infinito ou menos infinito. Porquê? Porque eu não sei se este 0 é 0 mais ou 0 menos. Se este 0 for um 0 mais, então negativo no numerador com positivo no denominador, dava menos infinito. Mas se este 0 fosse um 0 menos, negativo no numerador com negativo no denominador daria mais infinito. Ora, eu não sei, eu não consigo aqui responder. Lá está, porque eu não sei se este 0 é um 0 mais ou 0 menos, porque eu não sei se este 0 é um 0 mais ou 0 menos, porque eu não sei se este 1 é um mais ou um menos, e por isso eu tenho de estudar os limites laterais. E, sendo que o 1 não pertence ao domínio da função definida por esta expressão, o limite, quando x tende para 1, só existe se os limites laterais derem o mesmo. Derem o mesmo e derem um número real. No entanto, se os dois derem, por exemplo, mais infinito, poderíamos dizer que o limite era mais infinito. Vamos ver. Eu vou então ter que fazer o limite de ln de x menos 1 ao quadrado a dividir por x ao quadrado menos 1 quando x tende para 1 mais. Tenho de fazer também o limite de ln de x menos 1 ao quadrado a dividir por x ao quadrado menos 1, isto quando x tende para 1 menos. E tal como eu disse, só se estes limites derem o mesmo, é que eu posso dizer que o limite quando x tende para 1 é igual a esse valor real, se der um valor real, ou a esse infinito. Se derem diferentes, simplesmente o que eu tenho de responder, e eu agora até vou aqui apagar para depois dar essa resposta no fim, é, se derem diferente, não existe limite. Ponto final. Não existe. Pode não existir, ok? Quando tende aqui para um ponto. Bom, então, dito isto, eu vou começar a trabalhar nestes limites. Aqui fica ln de 1 mais menos 1 ao quadrado, a dividir por 1 mais ao quadrado menos 1. Eu vou fazer em paralelo até para percebermos melhor as diferenças. ln de 1 menos menos 1 ao quadrado, 1 menos ao quadrado menos 1, e agora vamos ver o que é que dá aqui. 1 mais menos 1 dá 0 mais, fica ln de 0 mais ao quadrado, a dividir por 1 mais ao quadrado dá 1 mais, e aqui até é intuitivo, não é? Embora eu vá investir aqui mais algum tempo a explicar o de baixo, e já falo também do de cima, mas reparem, 1 mais, devem olhar para 1 mais como sendo valores muito próximos de 1, mas à direita de 1. Um bocadinho superiores a 1, pode ser 1,0001, por exemplo. Podem considerar que é o 1 mais. Se fizerem isso ao quadrado, continua a dar um número muito próximo de 1, mas um bocadinho superior a 1, por isso é que é 1 mais. Bom, aqui fico com ln de 1 menos menos 1 dá 0 menos ao quadrado, a dividir, e agora reparem nesta abordagem aqui. 1 menos ao quadrado, quanto é que dá? Bom, e aqui há muitas pessoas que se enganam. E enganam porquê? Porque vem este menos e pensam assim, bom, 1 menos está ao quadrado, vai ficar
Positivo fica 1 mais, mas atenção porque não tem nada a ver com isso, ok? Nós não estamos aqui a falar de um número negativo. Entendam uma coisa antes de mais. 1 menos, devem considerar como 1 menos números muito próximos de 1, estamos a falar de limites, não é? Muito próximos de 1, mas à esquerda de 1. À esquerda de 1, um bocadinho inferiores a 1. Podem imaginar esses números, como sendo 0,99999, por exemplo. E eu pergunto, esse número é negativo quando eu falo de 0,99999? Não, é um número positivo. Portanto, eu só tenho um número negativo e positivo quando estou a falar com mais e com menos, no caso do 0. 0 mais, realmente, penso em números positivos. 0 menos, penso em números negativos. Mas em outros números, por exemplo, aqui no 1, 1 mais e 1 menos são os dois positivos. Estamos a falar sempre de valores positivos, ok? Quando penso no 1 mais. Então, quanto é que dá 1 menos, quando penso no 1 mais e no 1 menos também? Quanto é que dá 1 menos ao quadrado? Bom, podem fazer aqui de duas maneiras diferentes. Duas ou até mais. Eu vou apresentar aqui duas ideias. 1 menos ao quadrado, se pensarem como sendo o tal número um bocadinho inferior a 1, que é o 0,99999, se fizerem esse número ao quadrado, continua a dar um número muito próximo de 1, mas inferior a 1. Dá 1 menos na mesma. Podem experimentar aí na calculadora. Uma outra forma de vos incutir esta ideia e se a perceberem de maneiras diferentes, melhor ainda, eu vou dar então aqui uma abordagem gráfica para também entenderem porque é que 1 menos ao quadrado dá 1 menos, continua a dar 1 menos. E tirem da cabeça essa ideia de que 1 menos ao quadrado está ao quadrado, fica 1 mais. Não fica 1 mais, fica 1 menos. Bom, já vos disse para pensar então em termos de cálculo, calculadora, imaginem um 1 menos como sendo o 0,9999, fazem esse número ao quadrado e veem que vai dar um número ainda muito próximo de 1, mas um bocadinho inferior a 1, e por isso é 1 menos. Outra maneira de olharem para a situação é verem o gráfico. O gráfico aqui eu vou fazer até só do x ao quadrado, eu quero saber o que é que dá 1 menos ao quadrado e 1 mais ao quadrado, não é? Então estou a trabalhar aqui com esta expressão. Fazer o gráfico desta expressão, que já bem conhecem, é a parábola que passa aqui na origem, não é? Uma parábola, agora ficou um bocadinho mal desenhada, mas dá para entender perfeitamente que é esta parábola, x ao quadrado, passa na origem, tal. E agora, para estudarmos graficamente é muito simples, os limites, o gráfico ajuda muito. Eu tenho o x a tender para 1, não é? Vou imaginar aqui o 1 no x, quando o x é 1, quanto é que é o y? Perante a imagem, perante esta expressão x ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, vai dar aqui no 1, não é? E agora só tenho de ver, ok, quando os objetos, agora estou aqui no de cima, x tende para 1 mais, ou seja, os objetos estão a tender aqui, vou fazer agora até aqui a outra cor, estão a tender para 1 por valores superiores a 1, deste lado. E vou imaginar então objetos aqui sucessivos, tem esta imagem, um objeto mais próximo de 1 por este lado vai ter esta imagem, o outro objeto vai ter esta imagem, o outro objeto vai ter esta imagem, e cada vez que eu aproximo aqui de 1 por valores superiores a 1, lá está, por 1 mais, eu vejo aqui no eixo do y que as sucessivas imagens estão a tender para 1 também, mas por valores superiores a 1, ok? Vão ali ficar cada vez mais próximas de 1, mas no eixo do y um bocadinho superior a 1, sempre. Vem pelo lado de cima do 1, por isso é que é 1 mais aqui. 1 mais ao quadrado dá 1 mais, que é esta expressão que está a mandar. Ora, se eu fizer o estudo deste lado, ou seja, se agora estou quando x tende para 1 menos, então o x está a tender para 1 por este lado, por valores inferiores a 1, mas é positivo, estão a ver a ideia, é positivo. Então, reparem, as imagens dos sucessivos objetos, eu vou aproximar aqui de 1 por este lado, as imagens estão a tender para 1 no eixo do y também, não é? Estão a tender para 1, mas por valores inferiores a 1. Reparem, agora está a ir do lado de baixo do 1. E por isso é que é 1 menos. Também podem ver então assim graficamente, se é 1 mais, se é 1 menos. Neste caso então é 1 menos. Bom, e agora, entendido este passo, está tudo esclarecido. Reparem aqui no 0. Há aqui uma situação também no 0, mas acho que já é mais fácil de entender. 0 mais ao quadrado continua a dar 0 mais. Isto é intuitivo, não é? Porque estou a falar de valores muito próximos de 0, mas positivos. Se fizer ao quadrado, fica positivo na mesma. Aqui 1 mais menos 1 vai dar 0 mais. E aqui se fizer 0 menos ao quadrado. 0 menos ao quadrado, neste caso, é que também vai dar 0 mais. Lá está a situação diferente que eu falei há pouco. Aqui sim,
estamos a falar 0 mais é um valor positivo, 0 menos é um valor negativo, ok? Se eu pensar num número muito próximo de 0, mas negativo, e se fizer ao quadrado ele vai ficar positivo, vai continuar a ficar muito próximo de 0, mas positivo, por isso é que aqui fica 0 mais. Mas é aqui no caso do 0, se for outro número já não, como viram aqui a acontecer, ok? 1 menos menos 1 dá 0 menos, reparem, 1 menos um bocadinho, se lhe vou subtrair uma unidade vou ficar com 0, sim, 1 menos 1 dá 0, mas dá 0 menos um bocadinho, porque este não é 1 menos, estou-lhe a retirar um número maior do que ele, por isso vai dar negativo. Bom, agora, ln 0 mais dá menos infinito sobre 0 mais, aqui fica menos infinito sobre 0 menos, e menos infinito sobre 0 dá infinito, de certeza. Mais ou menos? Bom, este é negativo, este é positivo, dá negativo. Aqui, menos infinito sobre 0 dá infinito, de certeza. Mais ou menos? Aqui tenho negativo no numerador, tenho negativo no denominador, negativo com negativo na divisão, dá positivo. Ora, deu menos infinito e aqui deu mais infinito. Conclusão, o limite que eu estou a estudar simplesmente não existe. Não existe porque os limites atrás aqui deram diferentes. Então este limite não existe. Não existe. Se dessem iguais, portanto, imaginem que os dois davam mais infinito. Eu poderia dizer que o limite era igual a mais infinito. Se não desse, dando diferente, atenção, o 1 não pertence ao domínio, ok? Dando diferente, então não existe. Fica assim resolvido, estudado este limite. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até uma próxima!